Na boca da galera, a nossa rádio. Como nós anunciamos ao longo da semana, hoje temos uma entrevista muito especial. Me permita aqui, Charuto, fazer uma breve apresentação do nosso entrevistado. O advogado Augusto de Arruda Botelho é graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Paulista, mestre em Direito Penal Econômico pela Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, com especialização em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, de Portugal, e especialização em Direito Penal pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Foi estagiário e advogado júnior no escritório de Márcio Tomás Bastos, que posteriormente ocupou o cargo de ministro da Justiça, e com quem fundou o IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Botelho atuou em casos notórios. Entre seus clientes figuram a multinacional Tuvisud, investigada no rompimento da barragem de Brumadinho, os integrantes do Movimento Social por Moradia da cidade de São Paulo, Jacina Ferreira da Silva e Sidney Ferreira da Silva, investigados no incêndio e desmoronamento do edifício Wilton Paes de Almeida, o conglomerado empresarial brasileiro Debrecht, investigado na Operação Lava Jato, entre outros. Desculpe aí, porque isso foi na Wikipédia que eu peguei. De abril até julho de 2020, foi o advogado que integrou o quadro Grande Debate do telejornal CNN, da CNN Noturno da CNN Brasil. Ele é casado desde 2015 com a modelo Ana Cláudia Michels e tem 2 filhos. Bom dia, doutor Augusto. Bom dia, Wanderlei, meu caro, tudo bom? Tudo certinho. Vou corrigir minha biografia, posso? Claro, fique à vontade. Wikipedia mente às vezes, né? É verdade, né? Principalmente se for bolsonarista, né? Para começar, eu tenho 3 filhos, não vai ficar bravo comigo. São 3 filhos, não são 2. Na verdade, acho que... E o mestrado eu tô fazendo, eu não sou mestre, eu sou mestrando da GV, ainda tô a duras penas terminando de fazer, porque com todos os afazeres e toda a vida corrida, fazer um mestrado hoje em dia, ainda mais depois de velho, né? Não é tão fácil, mas eu tô tocando. Mas obrigado aí pelo convite, é um prazer estar com você e com seus ouvintes. Maravilha. Para nós podermos começar a entrevista, acho que é importante nós falarmos desse trabalho fundamental, que inclusive teve um destaque no Fantástico da TV Globo, que é o trabalho do IDDD, né? Como é que surgiu essa ideia de trazer esse trabalho que, na verdade, já acontece há muitos anos nos Estados Unidos, né? E agora aqui no Brasil, que inclusive já tem alguns casos de sucesso? São 2 projetos diferentes de 2 organizações que são organizações irmãs, que têm fundadores semelhantes e voluntários semelhantes. Um é o IDDD, que foi fundado há 20 anos já, completamos 20 anos esse ano. Foi fundado pelo Márcio Tomás Bastos e por um grupo de advogados criminalistas. Na época eu era ainda um estudante de direito, mas trabalhava no escritório do Dr. Márcio. E o IDDD é uma organização que tem aí dezenas de projetos, conta hoje com aproximadamente 500 advogados voluntários no Brasil inteiro, e todos esses projetos voltados para fortalecer a importância do direito de defesa, fortalecer a importância do respeito aos direitos e garantias fundamentais. Então, o IDDD, através desses projetos, que são projetos extremamente variados, vão desde projetos culturais, como documentários, livros, palestras, até assistência jurídica gratuita de pessoas que não têm condição de contratar um advogado, e esses casos tenham algum impacto direto no direito de defesa, como também no acompanhamento legislativo de projetos de lei que sejam importantes ao direito de defesa ou que, por outro lado, sejam perigosos para o direito de defesa. E também uma atuação bem forte que o IDDD tem atualmente é aquilo que a gente chama de litigância estratégica, que é o seguinte: a gente verifica, localiza recursos, principalmente nos tribunais superiores, no STJ e no Supremo, recursos que tenham como tema algo caro ao direito de defesa, algo caro à nossa liberdade, aos direitos e garantias fundamentais. E o IDDD, numa figura conhecida como amigo da corte, a gente chama de amicus curiae, o IDDD se apresenta como organização, pede a entrada da instituição nesses recursos e passa então aí a defender um ponto de vista que ele entende importante. Já o trabalho do Innocence Project, que é outra organização irmã nossa, tem vários fundadores, são fundadores tanto do IDDD quanto do Innocence Project,
ela tem um trabalho bem mais específico, né? O Innocence Project, ele localiza casos em que esteja evidente a ocorrência de um erro judiciário. Tem um critério. Essa é uma organização americana, o Innocence Project é uma organização que surgiu nos Estados Unidos, e então, através de conversas com a matriz, foi fundado essa versão brasileira, que hoje chama Projeto Inocência, e o que nós fazemos justamente é isso. Localizamos casos que já terminaram, né, não são casos em andamento, não são casos que o processo ainda está correndo, são casos que a gente chama que já estão transitados em julgado, ou seja, não existe mais recurso cabível em tese, as pessoas necessariamente precisam estar presas, tem todo um critério específico da aceitação de um caso. São pouquíssimos casos no Brasil que o Innocence Project atuou até agora, porque tem esse critério muito rígido mesmo. E aí, a partir do momento que, então, nós identificamos que é um caso de atuação do Innocence Project, nós apresentamos alguns recursos que a nossa lei ainda prevê após o trânsito em julgado deste processo, sempre dizendo que aquela pessoa que está presa é inocente. E aí é uma série de razões para ela ser inocente, ou aí falhas graves processuais, ou reconhecimentos foram feitos de forma mal feita, aí depende do caso específico. Esse é o projeto que está sendo retratado. Há uma série no Fantástico que vai retratar alguns casos que nós já atuamos e obtivemos sucesso. Muito bom. E aproveitando, inclusive, a sua explicação, né, nós temos uma pergunta de um ouvinte que trata justamente desse trabalho. Você pode soltar, Charuto, por favor? Bom dia, Charuto, Vandeco, doutor Augusto. Sou o Felipe Macedo, aqui de Budas Artes, sou estudante de jornalismo. E a minha pergunta para o doutor Augusto é o que motivou ele a participar do projeto para fundar o IDDD, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. O quanto foi importante isso na carreira dele, o quanto foi importante para o Brasil também e para o brasileiro de certa forma. E se puder também falar sobre o Projeto Aliança, que é um projeto bem interessante, seria legal nós conhecermos melhor como funciona, né? Uhum. Bacana. Mas Projeto Aliança, você vê que eu me meto em tudo quanto é coisa, né? Por isso que eu não tenho tempo para fazer nada. O Projeto Aliança é um novo projeto que eu entrei há cerca de um ano, mais ou menos. O Projeto Aliança é um projeto criado por algumas pessoas que eu admiro bastante, mas assim, a principal delas é o Beto Vasconcelos, que é um grande advogado, trabalhou no governo há muito tempo, foi secretário nacional de Justiça, trabalhou na Casa Civil, teve vários cargos ali nos últimos governos, e o Beto Vasconcelos fundou essa organização basicamente para atuar em rede com grupos de advogados de várias áreas em casos em que claramente há algum tipo de grave violação ou perseguição. Então, são casos emblemáticos. Vou dar 2 exemplos de casos que nós atuamos. Atuamos na defesa das pessoas ligadas ao movimento de moradia em São Paulo, que estão sendo processadas num processo bastante complicado aqui em São Paulo. Então, o projeto abraçou todos esses militantes da causa por moradia aqui em São Paulo e advogamos para todo esse grupo. Advogamos também naquele caso que ficou bastante conhecido dos brigadistas do Alter do Chão, que foram injustamente presos, acusados de colocarem fogo em Alter do Chão. Então nós identificamos esses casos emblemáticos de ataque, de que a gente percebe que há um ataque às liberdades, há uma perseguição muitas vezes política contra pessoas, e aí o projeto então pega esses casos sempre de forma gratuita e passa a trabalhar. Com relação ao IDDD, tem uma história curiosa, né? Na verdade, eu fui chamado a fazer parte do IDDD. Chamado não, né? Quando você é estagiário, ninguém pede nada para você, né? Meio que te obrigam a fazer tudo. Quem é estagiário sabe que uma vida de estagiário é um pouco sofrida. É verdade. Quando eu era estagiário do Dr. Márcio, ele me chamou na sala dele dado o dia e disse o seguinte: eu estou fundando uma organização, o nome da organização é essa, IDDD. A primeira coisa que eu falei para ele foi: Dr. Márcio, esse nome é muito ruim, ninguém vai conseguir falar isso, vamos mudar esse nome. Não deu certo, como vocês podem perceber, estamos há 20 anos com o mesmo nome, nada mudou. Mas ele me disse então que iria fundar essa organização, pediu a minha ajuda. Eu, logo no primeiro dia de fundação, já assumi um cargo ali, eu era uma espécie de assessor para qualquer coisa, e aí fui durante vários anos
diretor, vice-presidente, presidente. Hoje em dia eu sou membro do conselho, sou conselheiro nato do Instituto. Mas quando ele fundou o IDDD, principalmente com dois grandes amigos e grandes advogados criminalistas, o Arnaldo Malheiros, que infelizmente também faleceu, e o ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias, ele me disse: eu estou fundando essa organização porque se eu não fizer nada agora, quando você se formar, você não vai conseguir advogar. Os ataques à advocacia, os ataques ao direito de defesa são tão graves que se a gente não fizer alguma coisa, você não vai conseguir advogar. Eu consigo advogar hoje em dia, ainda bem, mas eu tenho certeza, e aqui não é uma questão de ser modesto ou coisa parecida, mas bastante se deve em razão do trabalho do IDDD. O IDDD tem uma importância histórica. Tivemos várias bandeiras e várias lutas em que fomos vitoriosos ao longo desses 20 anos. Eu poderia citar algumas. Uma que me toca principalmente porque foi durante a minha gestão e foi o tema prioritário da minha gestão como presidente durante 3 anos, que é a implementação no Brasil das audiências de custódia. O IDDD tem um papel fundamental na existência das audiências de custódia no Brasil, e essa foi uma marca que eu considero a audiência de custódia a maior inovação, a maior revolução do sistema de justiça criminal recente. Somos atacados diariamente em razão da existência da audiência de custódia, por aqueles que não entendem a função da audiência de custódia, mas eu acho, pelo menos da minha gestão, é a marca mais importante do IDDD, termos no Brasil o que praticamente o mundo inteiro tem, que são as audiências de custódia. Uma pergunta que eu tenho a fazer para os senhores é a respeito do nosso finado Márcio Tomás Bastos, né? Eu sempre vejo algumas publicações suas, a grande admiração que você tem pelo Márcio Tomás Bastos, né? Ele que foi ministro da Justiça, foi um dos maiores juristas do nosso país, né? Conta um pouco para a gente sobre essa sua ligação com o ministro Márcio Tomás Bastos. Claro. A admiração que eu tenho é a admiração de alguém que aprendeu quase tudo que sabe de direito criminal e da advocacia criminal com uma pessoa, né? O Dr. Márcio foi meu grande mestre, meu grande tutor. Eu comecei a trabalhar com ele ainda muito jovem, trabalhei diretamente no escritório dele até ele ir para o Ministério da Justiça. Quando ele vai para o Ministério da Justiça, eu faço uma opção de continuar aqui em São Paulo e iniciar a minha carreira como advogado criminalista, mas quando ele retorna do Ministério, apesar de não trabalhar dentro do escritório dele, ele reduziu muito. Quando ele voltou para São Paulo, o escritório dele era basicamente ele. Depois acabou tendo uma advogada, uma colega nossa que foi trabalhar com ele, mas eu tive uma parceria aí de 15 anos trabalhando diariamente em casos em conjunto com ele. E a admiração é a admiração de alguém que viu no Dr. Márcio, via, e a memória dele está sempre presente, um intransigente defensor das causas importantes, das minorias, dos direitos humanos, do respeito e do devido processo legal, né? Uma pessoa que tinha um caráter ético e humanista que infelizmente a gente não vê em muitas pessoas, até operadores do direito, infelizmente, hoje em dia. Então acho que alguém para se espelhar, alguém para admirar, e eu aprendi muito com ele, por isso essa minha admiração eterna por essa pessoa que me ensinou tanto.